O que você sabe a respeito de Ló, o sobrinho de Abraão? Você sabia que Ló era uma liderança muito importante e muito influente na cidade de Sodoma? Você sabia que Ló era um juiz na cidade de Sodoma? Pois é, você sabia também que Ló era um homem justo? Temente a Deus, que estava enfadado da dissolução de Sodoma? Eu quero te convidar a assistir o vídeo de hoje, porque Ló sempre é conhecido pelos episódios negativos da sua biografia. Sempre se associa Ló com a escolha egoísta das campinas de Sodoma. Sempre se associa Ló pela sua embriaguez. Mas Ló é muito mais do que isso. Ló é tido na Bíblia como um homem piedoso e temente ao Senhor. Confira comigo o vídeo de hoje. Quero que você confira também o vídeo em que eu gravei na quarta-feira passada falando sobre características desconhecidas de Tomé. Tomé também sempre é conhecido pela sua incredulidade, mas pela Bíblia Tomé é muito mais além do que isso. Vem comigo para esse vídeo. Ló é conhecido por ser o sobrinho de Abraão, precisamente porque era o filho de Arã, que era o irmão mais novo de Abraão. Provavelmente Ló era órfão de pai e mãe, porque o nome do seu pai aparece, mas o nome da sua mãe não aparece, e a sua mãe também não é mencionada como fazendo parte da caravana que migrou, a família de Abraão que migrou de Ur dos Caldeus para Harã, onde Harã faleceu. Pois é, Harã era tanto o irmão de Abraão, como também o nome do lugar para onde eles migraram antes de ir para a Terra Prometida. O nome de Ló sempre é associado a episódios negativos da sua biografia. Por exemplo, há pelo menos 3 ou 4 episódios que as pessoas sempre se lembram de Ló, quando os pastores dele brigaram por conta de pastagem. E aqui é importante abrir um parêntese: quem brigou não foi Ló e Abraão. Quem brigou foram os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Ló e seus pastores escolheram as campinas férteis de Sodoma, e lá Ló habitou. Ló também é sempre conhecido negativamente pelos seus descendentes, os Moabitas e os Amonitas, que se tornaram futuramente inimigos dos descendentes de Abraão. Portanto, os descendentes de Ló e os descendentes de Abraão viveram o tempo todo em guerra a partir do relato bíblico posterior. Ló também é criticado, e com muita justiça, por ter oferecido as suas filhas para serem abusadas pelos homens da cidade de Sodoma. Você conhece esse relato é no mínimo complicado e é um texto difícil de se explicar. Quando os anjos chegam para visitar Ló, para tirá-lo da cidade de Sodoma, ao perceber que tinham 2 homens bonitos dentro daquela casa como hóspede, os habitantes daquela cidade quiseram arrombar a porta para ficar com os homens, para abusar daqueles anjos. Ló não sabia que era anjos e nem os moradores sabiam que era anjo. O que faz Ló? Para tentar apaziguar a situação, Ló oferece as suas filhas virgens para serem abusadas no estupro grupal. Na época de Ló, predominava em toda a Mesopotâmia o dever sagrado de hospedar. A hospitalidade sempre foi um preceito muito comum entre os mesopotâmios, e a responsabilidade pelo hóspede era de quem hospedava. Se acontecesse alguma coisa nos hóspedes, se alguém roubasse, matasse algum hóspede debaixo do teto de quem estava hospedando, isso era um problema complicadíssimo para a vida toda. A atitude de Ló não justifica nada. Aquilo que Ló fez em oferecer as suas filhas, talvez em um ato de desespero, oferecer as suas filhas para serem abusadas grupalmente, não se justifica e é errado. Acontece que naquela época, antes da lei, não existia a lei de Moisés ainda. Preceitos básicos como a valorização da mulher não eram cultivados. Então, Ló queria preservar a vida de 2 homens estrangeiros que estavam hospedados e da filha deles que ele conhecia, que ele amava, para ser abusada por um grupo de pessoas abomináveis. Isso é um absurdo, mas era essa a realidade do Oriente Médio daquela época. Por fim, Ló também é conhecido e associado pela sua embriaguez e pelo seu incesto. E é algo assim, no mínimo irônico. Ló, que queria que as suas filhas fossem abusadas, no final da sua vida, ele que foi abusado pelas próprias filhas. Agora, algumas curiosidades interessantes marcam esse relato da visita dos anjos até Ló. A gente faz às vezes uma leitura corrida do texto bíblico e não se detém aos detalhes. A maioria das pessoas pensa que Ló estava na porta de sua casa quando os anjos chegaram na porta dele e Ló convidou para entrar. Não foi assim. De acordo com Gênesis 19, versículo 1, Ló estava na porta da cidade quando os anjos apareceram e ele se prostrou e pediu para eles irem até a casa dele. No versículo 3 aparece Ló conduzindo aqueles anjos até a casa dele. Uma segunda curiosidade de Ló que talvez você nunca percebeu: Ló era um líder de
grande influência na cidade de Sodoma. Exatamente, Ló era um dos juízes daquela cidade. Você sabia desse detalhe? Bora conferir no texto? Gênesis 19:1, eu acabei de afirmar, e o texto bíblico fala que os anjos apareceram a Ló quando ele estava assentado na porta da cidade. Você sabe qual a importância de alguém estar assentado à porta da cidade? Na própria Bíblia, de acordo com a própria história antiga, a porta da cidade tinha um significado muito importante. Por quê? Era o centro comercial de uma cidade. Todo o comércio girava em torno da porta da cidade. Antes, o centro comercial não era no centro da cidade, mas era na porta da cidade. Segundo lugar, a porta da cidade era o lugar onde os sábios, os juízes e os anciãos ficavam para determinar causas jurídicas. Portanto, Ló era um dos juízes, se não era o único juiz, mas era um dos juízes da cidade de Sodoma. Era lá que o direito se estabelecia, era lá que as demandas judiciais aconteciam. E nós temos vários textos bíblicos falando sobre isso. Absalão, por exemplo, quando queria ser rei, ficou na porta da cidade e o povo ia até ele para pedir conselho. Quando Josué divide a cidade de refúgio para onde o homicida que cometeu crime não doloso, um crime culposo, um homicídio culposo, onde não há intenção de matar. Quando isso acontecia, esse homicida ele fugia para uma das cidades de refúgio. Mas quando ele chegasse na cidade, ele tinha que se deparar na porta da cidade com um ancião. E esse ancião ia ouvi-lo. Então aquilo que era tradição comum entre o mundo mediterrâneo daquela época se tornou um preceito da lei também. Na porta de todas as cidades, grandes cidades, lá tinham os comerciantes e os juízes demandando questões do ponto de vista jurídico do dia a dia. Então Ló era um juiz e a grande prova disso está no capítulo de Gênesis, capítulo 19 e versículo 9. Olha o que os homens de Sodoma respondem: sai daí. E disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quer ser juiz em tudo. Veja, eles reconhecem que Ló era juiz, mas não reconhecem que ele quer ser juiz até na própria casa dele, impedindo daqueles homens se deitar com os anjos do Senhor. Uma última curiosidade é que quando os anjos aparecem até Ló, convidando ele para sair da cidade, Ló tinha 2 filhas noivas e tinham 2 futuros genros prometidos para casamento. E Ló os convidou. Aqui é uma característica importante de Ló. Ele entendeu o conselho dos anjos e convidou os seus genros, mas os seus genros começaram a criticar dele. Então os anjos pegaram Ló pelo braço e zarpou fora. Pois bem, esses são alguns dados da biografia de Ló. Agora, o que eu não gosto de ver é pessoas falando mal de Ló, como se a vida de Ló se resumisse apenas a episódios negativos. Muito cuidado. Gente que chama Ló de ímpio, que era um homem mau, que era um homem orgulhoso, egoísta, sem coração. Não é nada disso. É verdade que Ló não era perfeito, mas eu quero te apresentar aqui o que o apóstolo Pedro diz sobre Ló. A autoridade sobre a piedade de Ló, sua justiça e sua fé, quem fala sobre isso é o apóstolo Pedro. Então, leia comigo 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Olha as características que Pedro atribui a Ló, esse que talvez você chamou de iníquo, de ímpio, de gente do mal. Olha o que aqui Pedro disse: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Você viu o que Pedro fala sobre Ló? Pedro não chama Ló de ímpio. Pedro não chama Ló de injusto. Primeira coisa que Pedro chama para Ló: justo, e livrou o justo Ló. Ló era um homem justo. Ló era um homem que fazia justiça. E isso se conecta com a posição que ele exercia na cidade de Sodoma. Ele era um juiz e Pedro chama que ele era justo. Portanto, Ló era um juiz justo. Ló aplicava penas justas. Ló julgava causas justamente. Ló não cometia injustiça no juízo, na aplicação da lei. Isso aqui é muito importante. A segunda característica de Ló, de acordo com Pedro, é que ele estava enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Pense em você não suportar mais conviver no meio de gente ímpia, gente impura, gente que não presta, gente no seu mais alto nível
nível de abominação. Pedro chama aqui de vida dissoluta dos homens abomináveis. Ló estava ali, mas não suportava mais. E parece que é por isso que Ló aceita sair ao primeiro convite dos anjos. Quando os anjos dizem, bora sair fora daqui que eu vou destruir a cidade, Ló não pensa duas vezes. Foi a oportunidade de ele sair do meio daquela gente abominável que ele não suportava mais. Ou seja, Ló não compactuava com as aberrações morais e sexuais que aquele povo fazia, minha gente. No versículo 8, Pedro novamente chama Ló de este justo, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as obras injustas. Ou seja, Ló sofria ao ver a injustiça. E isso aqui não é coisa de quem não tem Deus no coração. Essas características de Ló não é coisa de gente ímpia. Por acaso não é este o sofrimento dos profetas também? Como Jeremias se comportava ao ver a idolatria? Como Miqueias se comportava ao ver os pobres sendo pisados? Como Abacuque não se sentia completamente comovido por dentro ao ver a injustiça acontecendo? Pessoas comprando justiça. Esse era o mesmo sentimento de Ló. Esse era o sentimento de Cristo quando olhou para Jerusalém e chorou ao ver que Jerusalém rejeitara a sua mensagem. Esse é o sentimento nosso. Não nos conformamos, não compactuamos, não nos alegramos com a abominação. A Bíblia de Jerusalém, que é uma versão ecumênica, ela usa um termo muito forte. Fala que Ló se deprimia ao ver a dissolução da cidade, tristeza ao ver o pecado se alastrando. E por último, no versículo 9, Pedro coloca Ló na lista de pessoas piedosas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Ló era alguém piedoso, ou seja, ele tinha respeito pelo sagrado, respeito pela divindade, respeito pelo Senhor que apareceu a Abraão. E aí, você conhecia esses detalhes sobre a vida de Ló? Quando eu passei a estudar detalhadamente a vida de Ló, eu passei de reproduzir aquilo que muita gente reproduz, de que Ló era um ímpio, de que Ló era um enganador, era um ganancioso e tal. Tudo isso faz parte da biografia dele, sim, mas a vida da gente é um processo constante de mudança. Contudo, Ló era um homem justo, era um homem que estava enfadado, cansado, não aguentava mais a pecaminosidade, a safadeza de Sodoma. Por fim, minha gente, deixem seus comentários. Você tem alguma outra informação a acrescentar a essas que eu coloquei aí sobre Ló? Escreva aí nos comentários. E assista meu último vídeo que eu falei sobre Tomé, característica de Tomé. Tomé também é conhecido pela sua incredulidade, mas Tomé na Bíblia é muito mais do que a incredulidade. Veja esse vídeo que está aqui, o link na descrição, e está aqui em algum card aqui em cima.